Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje temos uma atualização de Teherã com nosso amigo e colega, o professor Saeed Mohammad Marandi. Saeed, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado por me receber. É sempre um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado por nos trazer essas atualizações. Elas são muito importantes porque, da última vez que conversamos, na verdade, não tínhamos muita certeza se os Estados Unidos estavam realmente dispostos a entrar basicamente em uma terceira rodada da guerra. Parecia um pouco cedo para isso, mas parece que decidiram fazer isso. Vocês estão sob bombardeio novamente no Irã, acho que agora, quase 10 dias. Muito obrigado. Now almost 10 days. Iran is striking back on each one of those days, or rather at night. And what's going on right now? And can you maybe first tell us what's the situation in Tehran? Because the internet connection seems more stable than during the last round. Things seem calmer, but how is it on the ground actually? Yes, this time round they have not touched the Sim, internet connection. desta vez eles não mexeram na conexão de internet e, portanto, não temos o tipo de problema que tivemos durante a guerra de 40 dias no Ramadã. Mas, de modo geral, se você andar por Teherã, está tudo normal. Eles ainda não bombardearam a cidade de Teherã, embora um drone tenha sido abatido sobre a cidade há algumas noites. E os combates, embora estejam acontecendo há, acho, cerca de 12 dias, são bastante intensos em diferentes áreas da região do Golfo Pérsico, dos dois lados do Golfo Pérsico e na Jordânia. Mas, até agora, tirando o fogo antiaéreo de algumas noites atrás em Teherã, não sentimos nada aqui. Então as pessoas seguem com a vida cotidiana. Há um prédio de apartamento sendo construído ao lado de onde estou. Não sei se seus ouvintes conseguem ouvir, mas são apenas trabalhadores da construção civil construindo seus prédios, como normalmente fazem. Mas agora estamos entrando em um período muito sensível, como você sabe. We are entering a very sensitive time, as you know. Although Trump is never predictable, we can never say he's going to do anything. Embora Trump nunca seja previsível, nunca podemos dizer com certeza que ele vai fazer alguma coisa. Como antes, achávamos que havia uma grande possibilidade de ele atacar, mas ninguém podia afirmar isso com certeza, porque Trump é Trump. E agora, como Trump ameaçou destruir território iraniano, usinas de energia elétrica e pontes, a guerra pode escalar muito de repente e de uma forma muito ruim para a economia global. Mas, por outro lado, não sabemos se Trump vai, como dizem, taco, ou se ele vai realizar esses ataques. Porque ele disse que se o Irã atacar quaisquer navios no Estreito de Hormuz, vai começar a atingir pontes e usinas de energia. Mas os iranianos disseram que vão atacar quaisquer navios que desobedeçam às ordens navais iranianas. That disobey the Iranian naval commands. And in accordance with Article 5 of the E de acordo com o artigo 5 do Memorando de Entendimento entre o Irã e os Estados Unidos, o Estreito de Hormuz ficaria sob o controle do Irã. E o motivo, é claro, é óbvio. É isso que impede os Estados Unidos de atacar e destruir o Irã. O controle iraniano sobre essa via marítima fundamental. Todos nós lembramos, e estou apenas retomando o que todos sabemos, que antes desta guerra, o Irã não tinha intenção de controlar o Estreito de Hormuz. Na minha vida adulta, não me lembro de ninguém sequer falar publicamente sobre um cenário desses. É claro que, em privado, agora ficou evidente que se esta guerra fosse travada contra nós, o Irã se moveria para fechar o Estreito de Hormuz e controlá-lo. Mas em circunstâncias normais, esse não era o plano, e isso não era algo discutido publicamente. Então, naquela época, tudo estava normal. Depois, quando a guerra começou, o que impediu os Estados Unidos de causar danos muito maiores foi o fato de o Irã ter assumido o controle do estreito. Isso colocou uma enorme pressão sobre Trump e sobre a economia dos Estados Unidos, e o forçou a encerrar a guerra e, por fim, assinar o memorando de entendimento. Portanto, o Irã não vai permitir que os Estados Unidos enfraqueçam essa vantagem estratégica. Porque se essa vantagem for enfraquecida, os Estados Unidos vão bombardear o Irã dia e noite, destruir todas as suas usinas de energia elétrica e saber que podem fazer isso impunemente.
So it seems to me that the Então, me parece que, vindo do Irã, ouvimos muitos comentários, especialmente no Twitter, do Sr. Arafat e de outros, de que eles consideram o memorando de entendimento como morto. Acabou, terminou, e que o Irã agora vai trabalhar para implementar militarmente aquilo que tentava fazer diplomaticamente com o memorando de entendimento, que é expulsar completamente os Estados Unidos da região. E eles não vão sequer considerar a ideia de novas negociações. Em que ponto estamos nesse aspecto? A paciência do Irã se esgotou e a decisão foi tomada? Certo, esta vai ser uma solução militar. Vamos continuar atacando as bases americanas e coisas do tipo, e no fim, vamos reduzir a capacidade dos Estados Unidos de nos atacar em primeiro lugar. É para onde estamos indo? Yes, for the time being, the Iranians are not interested in negotiations at all. Sim, por enquanto, os iranianos não estão interessados em negociações, de forma alguma, e estão focados em destruir recursos dos Estados Unidos em toda a região, mas agora cada vez mais na Jordânia e a oeste da Arábia Saudita. Sob intensos ataques diários, 24 horas por dia, as bases dos Estados Unidos, especialmente no Kuwait e no Bahrein, os americanos foram forçados a retirar muitos de seus recursos, sobretudo os ligados à campanha aérea, e levá-los para a Jordânia e para bases na Arábia Saudita, a oeste do país. E então acho que provavelmente para surpresa dos Estados Unidos, os iranianos começaram a atacar essas bases no interior da Arábia Saudita e na Jordânia, com resultados devastadores. E estamos vendo muitas imagens de satélite mostrando as bases gravemente danificadas. Então, os Estados Unidos agora estão até pensando em se afastar ainda mais da fronteira do Irã. Portanto, neste momento, o Irã não está interessado. E no fim das contas, quando houver uma oportunidade de pôr fim aos combates, acho que as exigências iranianas serão diferentes das do memorando de entendimento. Provavelmente, eles vão exigir certas coisas antecipadamente. E presumo que suas exigências vão se ampliar. E entre elas, certamente estará o cerco ao Iêmen. Isso precisa acabar. E a situação em Gaza. Embora esses dois temas estivessem no memorando de entendimento, eles não foram mencionados diretamente. Foram apenas insinuados. Mas no futuro, aconteça o que acontecer para pôr fim aos combates, as exigências iranianas serão substancialmente diferentes e mais amplas. E o Irã será mais exigente do que foi durante as negociações do memorando de entendimento. Sim. Ei, só uma observação bem rápida. A melhor forma de apoiar este canal é assinando minha Substack gratuita. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá, ou pode comprar alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão abaixo. Vejo vocês lá. Quero dizer, pela forma como todo esse processo está evoluindo, me parece que a guerra ou a atividade militar está simplesmente se ampliando. Está se espalhando. O Iêmen agora estaria bloqueando seu estreito. Eu estava pronunciando errado, mas eu vou. E os sauditas agora aparentemente fizeram um acordo com os americanos para poder enriquecer urânio, o que é bizarro nesse momento. E as bases dos Estados Unidos que agora foram atingidas na Jordânia. E agora temos notícias de que a sociedade civil jordaniana está, de fato, exigindo que a Jordânia revogue seu acordo com os Estados Unidos para abrigar tropas. Ao mesmo tempo, Israel ainda mantém sua guerra com o Líbano. Então, quero dizer, parece estar gradualmente se transformando em um antigo tipo de teatro de guerra da Ásia Ocidental. Como você está vendo isso, especialmente em relação ao Iêmen e à Jordânia? How are you seeing that, especially about Yemen and Jordan? Oh, absolutely. Yemen has struck two. Sem dúvida. O Iêmen atingiu 2 petroleiros sauditas. E claro, os petroleiros não estão passando pelo Estreito de Bab el-Mandeb. E isso, como todos sabemos, acontece enquanto o Estreito de Hormuz está fechado. E por isso, o preço do petróleo está subindo. E sabe, uma das coisas em que estamos sempre focados é o preço do petróleo. Mas muitos outros produtos que vêm do Golfo Pérsico, os petroquímicos, que claro, incluem hélio, e até mesmo petróleo refinado, todos eles estão enfrentando escassez cada vez maior. E até a agricultura no mundo todo será gravemente afetada no ano que vem.
por causa da escassez nessa parte do mundo. Então, grande parte dos danos que estão chegando às pessoas em todo o mundo ainda não está totalmente visível para nós. is not quite visible yet to us. In other words, the long-term impact is growing. Em outras palavras, o impacto de longo prazo está crescendo e é muito amplo e abrangente. Mas estamos focados apenas na escassez de petróleo, que por si só é extremamente importante, porque o petróleo pesado é usado para produzir diesel, e o diesel é o que faz a economia global girar. O petróleo leve não pode substituir o diesel nem o petróleo pesado. Portanto, isso é extraordinariamente ruim para a economia global. E se as coisas continuarem como estão, acho que estamos caminhando para uma depressão econômica global, caso isso dure muito tempo. Ou, se os Estados Unidos cumprirem sua ameaça de atacar a infraestrutura crítica iraniana, o Irã destruirá a infraestrutura crítica dos países que estão ajudando os Estados Unidos. Ou seja, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, os Emirados e talvez Oman, por causa de suas ações recentes. E se isso acontecer, esses países vão se desintegrar, porque em sua maior parte são apenas desertos e só tem petróleo e gás. Então 30 milhões de pessoas, talvez mais, terão de evacuar esses países. E o Irã não quer fazer isso. O Irã não começou a guerra, o Irã não escalou o conflito, mas esses países são cúmplices, são parceiros nessa guerra. Então, se isso acontecer, a escassez será permanente. E acho que isso vai criar um choque enorme no mercado, que quase imediatamente nos levará a um colapso econômico global e a uma depressão econômica pior do que a dos anos 30. Aconteça o que acontecer, Pascal, vai piorar. Mas em alguns cenários, piora mais lentamente. Em outros, piora muito rapidamente. Em alguns cenários, isso pode ser revertido depois de alguns anos. Em outros, talvez leve décadas. In some scenarios, it will take maybe decades. Na última discussão que tivemos, meio que chegamos ao ponto, ou à conclusão, de que daqui para frente, o Irã não trataria mais o Estreito de Hormuz como algo binário, de abre ou fecha. Não é mais um interruptor. É mais como uma torneira, em que o Irã decide quais navios podem passar, especialmente os que de fato se identificam e pedem permissão para transitar. Agora há uma autoridade do Estreito que o Irã criou. Ela ainda está ativa neste momento? Porque o Irã tem essa questão, certo? Por um lado, um bloqueio total e o impacto sobre o preço mundial do petróleo bruto são algo que serve como instrumento de pressão. Por outro lado, imagino que o Irã preferiria não prejudicar as economias de seus próprios amigos, certo? Especialmente a economia chinesa. Mas há outros países também. Eu sei que, na verdade, o Irã e o Japão têm uma relação razoável e, pelo menos no passado, não havia ressentimentos entre eles. Então, ainda é possível que alguns navios passem. E o Irã está usando qual abordagem para isso? Bem, não posso dizer com certeza o que está acontecendo agora no Estreito de Hormuz. Não tenho perguntado. Mas ouvi de 2 ou 3 pessoas diferentes que vários navios têm passado diariamente pelo corredor iraniano. E o corredor americano está fechado. E na noite passada, outro navio foi atingido, porque estava tentando. Os americanos, os sauditas, os emiradenses e os kuwaitianos estavam tentando fazer 3 navios passarem pelo corredor americano. E o Irã atingiu um deles, e os outros 2 recuaram. Então essa rota está fechada. Mas um número limitado de navios está passando pelo corredor designado pelos iranianos. Agora, não sei de quem são esses navios. Ouvi que ontem havia cerca de 10 navios, ou anteontem, provavelmente mais ou menos a mesma coisa. Não sei a quem eles pertencem. Mas sim, o Irã não está tentando prejudicar os países que são pacíficos em relação ao Irã. Mas temos que ter em mente que a maioria desses navios pertence ou está ligada aos sauditas, aos emiradenses, aos kuwaitianos, aos bahreinitas e aos catarianos. E esses são os países. E agora Oman, que tem sido cada vez mais pressionado pelos americanos a adotar uma postura anti-iraniana. Esses 6 países estão, na prática, ajudando os americanos a travar uma guerra contra o nosso próprio país.
Portanto, não há motivo para que o Irã seja leniente com eles quando estão se comportando dessa maneira conosco. Mas o Irã não tem problemas com a China, o Japão ou outros. Mas por outro lado, a situação está tão tensa. But then again, the situation is so tense. I mean, the fighting in the Persian Gulf. Quero dizer, os combates na região do Golfo Pérsico, na região do Estreito de Hormuz, os mísseis indo e vindo, isso já torna a situação perigosa de qualquer forma. Então, até mesmo pelo corredor iraniano, não estão passando muitos navios, porque as empresas de navegação estão preocupadas com a segurança e porque as seguradoras estão cobrando dinheiro demais dessas empresas. Há uma série de razões diferentes afetando agora o fluxo de navios. E pelo que parece, a crise dos fertilizantes está particularmente grave. E isso acho que foi dito em uma das declarações das Forças Armadas iranianas. Os americanos deveriam acabar com esta guerra, porque a crise global de fertilizantes está ficando fora de controle. E quanto à relação com os estados do Golfo? Quer dizer, por um lado, vimos que alguns deles, especialmente a Arábia Saudita, enviaram uma delegação ao funeral do Ayatollah Khamenei. Por outro, eles ainda fazem parte da coalizão que possibilita esses ataques. Há algum movimento nisso? Alguma coisa que nós, do nosso lado, não estamos vendo? Há negociações, intercâmbio diplomático entre os estados do Golfo e o Irã? Alguma coisa está avançando? Porque me parece que os estados do Golfo deveriam estar cada vez mais interessados e até entrando em pânico, tentando pôr fim a esse ataque dos Estados Unidos e de Israel, a esses ataques ao Irã. Mas até agora, eles não estão se movendo. Ou pelo menos, eu não vejo muita coisa acontecendo. Não posso dizer com certeza. Não tenho informações que eu possa apresentar a você como fato. Mas, em geral, durante esse período, esses 4 ou 5 meses até agora, sempre houve troca de mensagens entre o Irã e essas diferentes ditaduras familiares no Golfo Pérsico. E às vezes delegações também vão e voltam. Mas o problema, é claro, é que eles se recusam a mudar de rumo. Em geral, às vezes a situação melhora, às vezes piora. Agora, por exemplo, o Irã não está mirando tanto os Emirados ou o Catar, quanto está mirando o Kuwait e o Bahrein. Kuwait and Bahrain. Mas às vezes, isso está ligado ao fato de certas negociações terem avançado. Às vezes está ligado ao fato de as forças dos Estados Unidos nessas áreas representarem uma ameaça específica. Então, as coisas estão mudando e evoluindo constantemente. Mas nesse momento, o Irã está mirando as forças americanas onde quer que elas estejam. E mesmo em Omã, onde o Irã teve relações melhores, os iranianos também não vão permitir que os americanos representem uma ameaça ao Irã a partir de Omã. Eu diria que provavelmente estamos na fase mais perigosa da guerra. E quando falo em fase perigosa, não me refiro apenas aos últimos 12 ou 13 dias, mais ou menos. Refiro-me à guerra inteira. Porque, Pascal, os americanos sabem que não podem derrotar o Irã militarmente. Eles já vivenciaram isso durante os primeiros 40 dias. Sabem que não conseguem derrotar o Irã numa guerra de cerco. Viram isso nos 2 meses seguintes, que levaram à assinatura do memorando de entendimento. Então agora, depois de reiniciarem a guerra, eles têm tentado se concentrar em tomar o estreito. E isso também fracassou. E vemos o preço da energia disparando. E como eu disse, todas as outras commodities também estão subindo, mas não estão nas manchetes. Então, na verdade, a única opção que resta para os americanos é continuar com o que está acontecendo agora. E assim, o preço do petróleo vai subir gradualmente, especialmente com Bab el-Mandab e o Mar Vermelho na situação em que estão agora. E as escassezes vão aumentar, e a economia global vai entrar em recessão. Depois talvez continue e caia em depressão. Esse é um cenário. E em algum momento, os americanos desistem. Mas, de qualquer forma, essa seria uma trajetória. A segunda seria os Estados Unidos dizerem, certo, isso não funcionou. Então a única coisa que resta é escalar. E essa escalada pode seguir 2 direções diferentes.
Uma é uma operação terrestre, que eu não vejo tendo sucesso de forma alguma. O Irã não controla o Estreito de Hormuz pelos topos das montanhas ao redor do estreito. Through the mountaintops around the strait. We're not in the 20th century anymore. Não estamos mais no século XX. Estamos no século XXI. Os mísseis disparados contra a Jordânia são lançados de 1.000 quilômetros de distância. Então, o Irã certamente pode controlar o Estreito de Hormuz de qualquer lugar do país. Eles não precisam das colinas, das montanhas ou da costa ao longo do estreito. Portanto, se os Estados Unidos lançarem um ataque terrestre, ele fracassará. E então haverá contraofensivas. As tropas terrestres iranianas estão todas preparadas e equipadas com foguetes e seus próprios drones. Então, isso seria um fracasso. A segunda opção seria começar a atacar a infraestrutura crítica iraniana, como Trump voltou a ameaçar. Ele fez essa ameaça antes, durante a Guerra de 12 Dias. Fez, sim. E Netanyahu começou a colocá-la em prática algumas vezes, e os iranianos revidaram com muita força. O exemplo mais conhecido foi quando atacaram o campo de gás iraniano South Pass. Então, os iranianos retaliaram severamente. E um dos lugares que eles atingiram foi o campo de gás do Qatar, causando danos enormes. E Trump publicou na Truth Social, dizendo: "Isso não vai acontecer de novo. Não vou permitir que infraestrutura crítica iraniana seja destruída." Porque ele entendeu as consequências. Então, sempre que os Estados Unidos ou os israelenses realizavam um ataque, os iranianos realizavam um ataque muito maior. Então, isso foi administrado e contido. Mas desta vez, essa pode ser a última opção. Certo, vamos em frente. Vamos começar a atacar, digamos, as usinas de energia elétrica iranianas. Bem, então os iranianos vão fazer o mesmo com a Arábia Saudita, o Kuwait, os Emirados, o Bahrein, o Catar. E esses países, Asgar, são muito diferentes do Irã. Não só são muito quentes e úmidos, e estamos no auge do verão, deixando isso de lado, mas eles têm apenas algumas usinas, e todas ficam ao longo da costa. São usinas maiores do que as do Irã. O Irã tem usinas espalhadas pelo país. Então, se os americanos quiserem começar a bombardear usinas de energia iranianas, não será fácil destruí-las. Eles teriam de realizar ataques aéreos dia e noite por todo o país, colocando aviões em risco. Mas tudo o que o Irã precisa fazer é atingir algumas poucas usinas de energia muito grandes, usinas centralizadas, e estaria tudo acabado. Portanto, para os iranianos, é mais fácil destruir, realizar uma retaliação. Algo que o Irã não quer fazer. Isso é apenas dissuasão. Os iranianos não começaram a guerra, não começaram a escalada e não estão ameaçando escalar o conflito. Eles estão apenas dizendo que se vocês realizarem esses ataques, nós responderemos. Por que o Irã está ameaçando principalmente os estados do Golfo e não Israel? Nesta última rodada, vimos que o Irã pelo menos eu não li nada sobre ataques contra Israel. E me parece que, Israel é muito querido pelos Estados Unidos, pelo menos vamos colocar dessa forma, certo? Então, por que a estratégia de retaliação é contra os estados do Golfo? Eu entendo que eles são facilitadores, é claro. Mas uma das razões principais pelas quais os Estados Unidos acabaram indo à guerra é que Netanyahu convenceu Trump de que esse era o curso de ação correto. Então, por que na fase atual, Israel meio que fica ali, como se estivesse de lado? Bem, acho que é um pouco mais complicado do que isso. Antes de mais nada, trata-se do Estreito de Hormuz. Quero dizer, a batalha pelo Estreito de Hormuz. E o Irã precisa vencer essa batalha. É uma questão existencial. Então o foco está nisso. Se o regime israelense atacar o Irã vai bombardeá-lo dia e noite. Mas por enquanto, o Irã quer se concentrar na vitória contra os Estados Unidos. De qualquer forma, uma vitória contra os Estados Unidos é uma vitória sobre o regime israelense. Mas há também mais algumas coisas. Uma delas é que os iranianos estão tornando a situação muito mais perigosa para o regime israelense. Não apenas ao enfraquecer os Estados Unidos, mas também ao destruir as linhas de defesa
que os Estados Unidos criaram para os israelenses. Ou seja, as camadas de sistemas de radar e de sistemas antimísseis e antidrones que existiam no Golfo Pérsico e no interior da Arábia Saudita e da Jordânia, no norte do Iraque. Tudo isso está sendo destruído. E o único lugar que resta, na verdade, é a Turquia, onde os sistemas de radar são usados para proteger os israelenses. Mas fora isso, do centro para o sul, está tudo sendo destruído. E esse é um uso específico dos drones iranianos. Os mísseis iranianos, é claro, têm uma taxa de sucesso muito alta, como estamos vendo nos últimos. Os mísseis iranianos estão se tornando cada vez mais precisos e mais difíceis de interceptar. Então vemos. Quer dizer, acho que os americanos estão bastante chocados com a forma como estão sendo atingidos em todas as frentes. Portanto, os iranianos são muito mais eficazes agora, ou significativamente mais eficazes agora, do que até mesmo durante a Guerra de 40 Dias. Então, quando essas defesas são destruídas, os drones iranianos já não podem ser facilmente interceptados. Eles podem ir até a Palestina e bombardear os israelenses. Mas há também uma questão final. Bem, digamos que são duas questões. Uma delas é que o Irã não inicia nenhuma guerra. Nunca iniciou e não pretende iniciar. Esses países estão atacando o Irã. O território deles está sendo usado para bombardear o Irã. Então, se o regime israelense iniciar um conflito, uma guerra, o Irã vai atingi-los com muita força. Mas a questão maior é que também há uma crise acontecendo em Israel. E a disputa interna está se tornando muito perigosa. Alguns deles até estão falando em guerra civil na imprensa hebraica. De qualquer forma, as divisões são muito profundas e Netanyahu está em uma situação ruim. Se o Irã iniciar um conflito, isso poderia mudar a dinâmica interna de uma forma que não queremos agora, por causa das próximas eleições. Não que os rivais de Netanyahu sejam melhores do que ele. É uma escolha entre maníacos genocidas. Mas um Netanyahu enfraquecido, um Netanyahu derrotado, por causa de tudo o que aconteceu nos últimos 3 anos, é algo bom. De novo, o sucessor dele talvez não seja melhor, mas a derrota dele é simbólica. Então, por enquanto, os iranianos não querem atrapalhar a disputa interna que está acontecendo dentro da Palestina. E se começarem alguma coisa contra o Irã pode atingi-los com muita força. E isso poderia, no fim das contas, ser atribuído a Netanyahu. Então, o Irã prefere que eles comecem. E enquanto esperam para ver o que acontece, como eu disse, estão destruindo e desmontando todos aqueles sistemas de radar e todos aqueles sistemas de defesa aérea. E, claro, ao mesmo tempo, travando a batalha pelo estreito. Você tem alguma informação, e isso é muito interessante, na verdade, sobre esse aspecto de não perturbar o inimigo enquanto ele já está em sérias dificuldades? Enfim, certo? Você não quer unir acidentalmente o país contra um inimigo comum. Isso é, sim, muito sofisticado. Mas, por outro lado, estamos vendo mais cooperação agora? Ou você tem alguma informação sobre a cooperação atual com a China e a Rússia? Como conversamos no início, acho que especialmente a China estava muito pessimista em relação às chances do Irã. E o Irã, eu acho, realmente surpreendeu a China com suas próprias capacidades e tudo mais. E claro, o Irã é parte integrante dos países do BRICS. Você tem alguma informação sobre como a política externa do Irã está prosseguindo agora? Ou como as relações bilaterais e multilaterais estão continuando enquanto o país está em guerra? Parece que este é um novo status quo, pelo menos por enquanto, com o qual o Irã está aprendendo a conviver e a dar continuidade às outras partes da vida, apesar de estar sendo constantemente bombardeado, e simplesmente lidar com isso. A relação do Irã com os chineses e os russos continua muito boa. Russos e iranianos estão se coordenando em todos os tipos de níveis. Como são vizinhos, quero dizer. É fácil que o comércio normal aconteça entre o Irã e a Rússia, mesmo sob cerco.
porque os russos não usam o Golfo Pérsico, nem o Estreito de Hormuz para comercializar com o Irã. Então, o comércio deles passa pelo corredor norte-sul, pelo Mar Cáspio, pelo Cáucaso ou pela Ásia Central. No caso dos chineses, o comércio está mais difícil agora, por causa do cerco e do fato de que os chineses e os iranianos usam as rotas marítimas para o comércio, para grande parte dele. Mas o comércio entre os dois países está aumentando através da Ásia Central e até mesmo pelo Afeganistão e pelo Paquistão. Então, eles estão tentando compensar as limitações causadas. Agora, o Irã também foi muito inteligente, porque quando assinou o memorando de entendimento, já tinha imediatamente dezenas de milhões de barris de petróleo prontos, em navios-tanque que estavam presos no Golfo Pérsico, e exportaram esse petróleo para seus mercados asiáticos, principalmente a China. E imediatamente trouxeram suprimentos para o país durante aquelas 3 semanas em que a janela esteve aberta. Porque os iranianos sabiam que, no fim das contas, os americanos provavelmente voltariam à guerra. Então, muitas das necessidades do Irã já foram atendidas, e o país está preparado para uma guerra muito longa. E não sabemos se a guerra vai durar 1 ano, 2 anos, 2 meses ou 3 meses. Mas a escalada está aumentando rapidamente, como todos nós vemos. E agora finalmente vemos o Iêmen entrando na disputa. E em parte isso se deve à própria estupidez do regime saudita. Quero dizer, acho bastante impressionante que no momento em que o Estreito de Hormuz está fechado, o Irã tenha enviado um avião de passageiros para buscar uma delegação no Iêmen e também levar iemenitas feridos ao Irã, porque os hospitais deles não têm alguns dos equipamentos que existem no Irã. E então, quando eles estavam voltando e eu conheci algumas pessoas da delegação iemenita. Quando estavam voltando para o Iêmen, os sauditas bombardearam o aeroporto. E isso indignou o Irã, porque era uma companhia aérea civil, com homens e mulheres na tripulação, uma tripulação comum. Mas foi um ato de guerra contra o Iêmen. E essa foi, eu acho, a gota d'água. Então agora o Iêmen impôs seu próprio cerco à Arábia Saudita, porque os sauditas impõem um cerco ao Iêmen há muitos anos. E isso levou, como todos vemos, a uma escalada mais rápida. Então isso pode se intensificar. Pode atuar como um catalisador para acelerar as coisas na guerra, porque o preço da energia vai subir mais rapidamente. A Arábia Saudita estará em grave perigo, porque sabe, esses 6 países, esses 6 representantes dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, dependem totalmente de petróleo e gás. Eles não têm uma economia diversificada. O Irã é um país que é quase autossuficiente na agricultura. Em alguns setores, exporta produtos agrícolas e também importa. No geral, digamos, é mais ou menos autossuficiente. E se não fossem as sanções, o Irã certamente seria apenas autossuficiente. Mas a Arábia Saudita e os outros têm petróleo, ou no caso do Catar, gás, e eles também gastam muito. Os iranianos, por causa das sanções ao longo de muitos anos, desenvolveram suas próprias indústrias locais. Se você entrar num supermercado iraniano, especialmente no centro ou no sul de Teherã, todos os produtos são iranianos. Você não vai ver tantos produtos estrangeiros assim. Nos bairros ricos, onde as pessoas gostariam de ter seus flocos de milho Kellogg's ou seus chocolates ocidentais, você vai ver um pouco disso. Mas ainda assim, no norte de Teherã, 95% dos produtos continuam sendo iranianos. Mas não é assim nesses países. Eles são muito dependentes. Então, se o Estreito de Hormuz for fechado, e depois o Estreito de Bab al-Mandab for fechado, e navios sauditas estiverem sendo atingidos no Mar Vermelho, e eles também não puderem circular pelo Golfo Pérsico, quanto tempo eles aguentam? Posso só te perguntar, como você interpreta esta fase da guerra agora? Quer dizer, você poderia dizer que esse era o plano desde o início, sabe, o memorando de entendimento. Foi por isso que Donald Trump o assinou. Ele sabia que era só um pedaço de papel e que não valia nada. Então, o que quer que seja assinado, na verdade não importa.
Basta fazer uma pausa e depois continuar. Então, isso faz parte da estratégia, na verdade. Ou você pode dizer que os Estados Unidos estão, de fato, fracassando em implementar esse corredor e ficando irritados com isso. Algumas pessoas com quem eu converso, Larry Johnson e outros, continuam dizendo, olha, não há estratégia. Nós não temos estratégia. Isso é, como diriam os cientistas sociais, dependência de trajetória. Agora você faz o que tem de fazer, porque fez o que fez nos dias e meses anteriores, certo? Mas não há uma estratégia abrangente. Não há uma teoria de vitória para os Estados Unidos, especialmente agora que eles tentaram todas essas coisas e, tirando uma invasão terrestre, basicamente experimentaram quase tudo. E eles estão sendo sugados por uma guerra praticamente sem fim, até que a máquina fique sem fôlego. Outros dizem, não, isso ainda faz parte de uma estratégia, especialmente de uma estratégia. E alguns traçam um quadro bem amplo. Dizem que, na verdade, isso é direcionado contra a China. Eles querem prejudicar a China e garantir que, com o fechamento do Estreito de Hormuz, seja possível pressionar muito a China. Embora a China esteja demonstrando uma resiliência notável, na verdade reduzindo suas importações de petróleo e ficando totalmente bem. Isso também é realmente fascinante. Como você interpreta, em que estágio isso está, ou o que a guerra neste momento realmente significa? Tenho certeza de que os Estados Unidos estão de olho na China e também na Rússia. Quer dizer, se o Irã fosse derrotado, seria uma péssima notícia para a China e a Rússia. Mas não acho que exista estratégia alguma. Acho que isso é uma bagunça total. E acho que talvez uma das maiores questões, quer dizer, muita gente tem se concentrado nas Forças Armadas dos Estados Unidos e em como elas são muito menos capazes do que se supunha. Mas acho que outro aspecto, menos discutido, é a inteligência dos Estados Unidos, ou a inteligência ocidental, ou a inteligência do regime israelense. E eles calcularam tudo errado, do começo ao fim. Se você voltar ao que eles diziam no início da guerra, que tinham destruído todos os drones, mísseis e bases do Irã, e que o Irã não tinha mais nada. E quando você olha para a situação agora, fica óbvio que eles não faziam ideia do que estavam falando. E não eram comentaristas qualquer. Era o secretário da guerra. Não era só o Trump, o cara que sempre fala besteira. Era o secretário da guerra e outros altos funcionários. Era o Pentágono, o tempo todo, divulgando declarações ou falando que tudo no Irã tinha sido destruído. E ainda assim, aqui estamos nós, 5 meses depois, e os iranianos os estão atacando dia e noite. E depois, é claro, tem a questão da estabilidade interna do Irã e da legitimidade do Estado. Se formos acreditar que as narrativas vindas de centros de estudos ocidentais, da mídia ocidental e dos governos ocidentais são sinceras, eles interpretaram o Irã completamente mal. Eles não têm nenhuma compreensão do país. Os funerais mostraram que a popularidade da República Islâmica entre a população supera em muito a daquilo que temos no Ocidente. E a profundidade dessa popularidade, quero dizer, o fato de você ter, sei lá, 15, 16 milhões de pessoas nas ruas de Teherã para um funeral, o que isso diz? No calor do verão em Teherã faz uns 35 graus. E só chegar lá já é um esforço. Levei 3 horas para chegar. Depois, você caminha por horas. E então, levei mais algumas horas para voltar. Eu tive que dormir. E aí você tem milhões de pessoas que estão passando por dificuldades. Fábricas foram bombardeadas, hospitais e escolas foram bombardeados. Há um cerco, há sanções, a infraestrutura foi alvo de ataques. Então muita gente está enfrentando inflação. Algumas pessoas perderam seus empregos. Alguns provavelmente trabalharam. Quer dizer, com certeza muitos trabalharam em lugares que foram danificados. Então, por que participaram? Porque queriam mostrar seu apoio à República Islâmica, seu respeito pelo Ayatollah Khamenei. E aquela multidão em Teherã, na cidade santa de Qom, na cidade santa de Mashhad e no Iraque. Pela primeira vez, a mídia ocidental ficou perplexa. Ficaram simplesmente atônitos,
porque estão sempre tentando dizer que o regime, como gostam de chamar, é impopular, desprezado, odiado, que está desmoronando, que basta empurrar e ele cai como um castelo de cartas. Então todos esses cálculos estavam errados. E, portanto, a inteligência dos Estados Unidos, muito provavelmente, e a inteligência do regime israelense não estão à altura da tarefa. Israeli regime intelligence, they are not up to the job. Just like the US military is Assim como os militares dos Estados Unidos são incompetentes e incapazes, as agências de inteligência deles também são incompetentes e incapazes. E acho que essa também é uma grande parte da história. Eles simplesmente interpretaram mal a situação. E quando as coisas começaram a desmoronar, ficou claro que eles não tinham estratégia. Porque no início, a estratégia deles era muito... dava para escrever em um parágrafo, sabe? Bombardear o regime, como eles adoram chamar. O regime desmorona. O país se divide em diferentes partes. Instalamos pessoas diferentes. Elas lutam entre si. E pelo menos, Israel fica satisfeito. Pode se expandir e tomar território nos países vizinhos. E o problema está resolvido. Como isso não funcionou, então não há estratégia. Eles simplesmente seguem em frente, tentam coisas diferentes e pioram cada vez mais a situação, para eles mesmos e para o mundo inteiro. E acho que já disse isso antes no seu programa. Não sei se você leu aquele livro, Indo a Teherã. Eles previram isso. É um livro muito bom. Ele aborda muitos dos mitos de Clinton e Hillary Leverett. E talvez você possa convidar a Hillary. Eles previram isso. Disseram que o rumo que os Estados Unidos estão tomando acabaria levando à guerra. E eram pessoas que trabalharam na Casa Branca. É claro que há outros bons livros, como Resistência, de Alastair Crooke, e assim por diante. Mas essas duas pessoas diziam que esse curso de ação acabaria levando à guerra. E aqui estamos. E eles continuavam dizendo para si mesmos que o Irã é fraco, é vulnerável, está desmoronando. Então seria moleza. Sim, mas sabe, um dos equívocos é, claro, achar que quando dizemos algo como "ah, não, isso vai levar à guerra", todo mundo vai dizer "ah, não, não queremos isso". Infelizmente, há muita gente que pensa "sim, é isso que queremos". Esta é a nossa estratégia para resolver problemas. Vamos para a guerra, matamos eles, problema resolvido. Certo? Foi assim que os Estados Unidos, durante 250 anos, basicamente se livraram de qualquer pessoa que atrapalhasse sua expansão pelo continente norte-americano, certo? Eles começaram como 13 colônias e se tornaram o que são hoje. E uma grande parte disso foi por meio da guerra, massacrando pessoas e se expandindo. Mas isso não funciona mais. Então é aí que essa estratégia não está funcionando. E talvez este seja só o último ponto. Se agora os Estados Unidos estão presos numa guerra sem estratégia, numa guerra que não podem vencer, e sabe, basicamente, numa situação tipo Vietnã, só que muitas vezes maior, mais rápida e pior, qual é a sua interpretação? Quanto tempo vai levar até essa máquina perder força? Ou porque eles não têm mais os recursos de guerra, ou porque perdem o interesse? Porque sabe, já vimos isso antes, quando simplesmente foram embora do Afeganistão e disseram algo como não nos importamos mais, tchau. Você tem alguma intuição? Porque para mim, parece que as coisas estão indo bem rápido. Muito mais rápido do que no Vietnã, muito mais rápido do que no Afeganistão. Much faster than Vietnam, much faster than Afghanistan. Well, actually, that's what I was going to say. Bem, na verdade era isso que eu ia dizer. E acho que você respondeu muito bem a pergunta no seu último comentário. A diferença entre o Afeganistão, o Iraque, o Vietnã e todos os outros casos é a crise econômica global, que está surgindo muito rapidamente. Pode ser uma guerra longa. Quer dizer, eu realmente não tenho uma resposta, estou apenas supondo. É 100% especulação. Os iranianos estão preparados para uma guerra longa e vêm se preparando para esta guerra há décadas. E eles têm tantos mísseis e drones em todas essas bases subterrâneas. Estão construindo e produzindo como se não houvesse amanhã. Então estão preparados para uma guerra de longo prazo.
So they're prepared for long-term war. I mean, as I said, they built this infrastructure for this moment. Como eu disse, eles construíram essa infraestrutura para este momento. Mas, pessoalmente, acho difícil que isso dure muito tempo, porque não acredito que a economia global possa tolerar esta guerra por muito tempo. Estes não são os Estados Unidos dos anos 1960. Quer dizer, o Vietnã foi um fardo, sem dúvida. Mas os Estados Unidos eram a potência. Eram a potência econômica global e não havia nenhum número 2 nem de perto. Hoje vivemos em um mundo diferente. Relativamente falando, os Estados Unidos estão muito mais enfraquecidos. Relativamente falando, não estou dizendo que seja uma república das bananas, mas não são o que eram nos anos 1960. E o mesmo vale para o período após o colapso da União Soviética. Não havia nenhuma potência para enfrentar os Estados Unidos, e os Estados Unidos desperdiçaram tolamente suas forças no Iraque e no Afeganistão, o que, aliás, em grande parte, foi por causa do Irã. E quando invadiram, os iranianos começaram a apoiar a resistência nesses países, o general Soleimani, é claro. E os Estados Unidos desperdiçaram trilhões de dólares nos dois países. E isso hoje torna os Estados Unidos muito mais fracos em sua guerra contra o Irã, porque foram tão gravemente enfraquecidos por suas guerras anteriores. Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos não estão em uma boa situação financeira, não estão em uma boa situação econômica, nem em uma boa situação militar ou política. E vemos que, pela primeira vez, uma guerra travada pelos Estados Unidos é profundamente impopular desde o início. Normalmente, nos Estados Unidos, muita gente parece gostar de guerras, mas neste caso não começou bem. Provavelmente porque muitas pessoas estão despertando. Elas enxergam além da propaganda e outras percebem as dificuldades econômicas. Mas eu acho difícil que os Estados Unidos consigam sustentar isso por muito tempo, embora muita gente discorde. E eu posso estar errado. Mas não acho que isso possa continuar por anos. Acho que no fim das contas, se isso continuar como está, e a economia global continuar se deteriorando, em algum momento os Estados Unidos vão ter que parar. At some point the United States is going to have to stop. I have the same gut feeling, but maybe that's also just Tenho a mesma sensação intuitiva, mas talvez isso também seja só uma espécie de otimismo mórbido da minha parte, porque eu gostaria que as coisas melhorassem de novo. De qualquer forma, Saed, muito obrigado por esta ótima atualização. Foi muito esclarecedora. Acho que as pessoas que quiserem ler mais do que você escreve devem seguir você, principalmente no Twitter. Você publica com bastante regularidade atualizações, textos e pequenas informações por lá. Há algum outro lugar onde as pessoas possam encontrar você? any other place where people should find you? No, I've been removed from Instagram Não, fui removido do Instagram há muito tempo, e o mesmo aconteceu com o Facebook. Então, tudo o que tenho é minha conta no Twitter. Também tenho um canal no Telegram, que se forem à minha conta no Twitter, podem ver no topo. Mas aconselho as pessoas a lerem os livros que mencionei. Going to Tehran, de Alastair Crooke, Resistance, e também mais alguns, Manufactured Crisis e A Dangerous Delusion, de Peter Bourne. Há pouquíssimos bons livros sobre o Irã. E essa é uma das razões pelas quais acho que o Ocidente calcula tão mal. Eles escrevem seus próprios livros. Todos falam de um Irã fraco, de um Irã destruído, de um Irã impopular. Esses 4 livros que citei são honestos. São intelectualmente honestos. Os autores são todos intelectualmente honestos. E é isso que os torna muito diferentes do resto. E se os formuladores de políticas dos Estados Unidos tivessem prestado atenção a eles, não estaríamos onde estamos hoje. Leiam mais livros, pessoal. Vou tentar colocar os links dos livros na descrição abaixo. Saed Mohammad Marandi, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal.